Olá pessoal, meu nome é Frederico Braga, bem-vindos ao meu escritório. E atenção, não tome nenhuma decisão importante à tarde, pois a biologia diz que você vai tomar a decisão errada. When, The Scientific Secrets of Perfect Timing, de Daniel H. Pink. Quando? Os segredos científicos do tempo. É difícil traduzir esse livro para o português porque a palavra timing, em inglês, ela quer dizer a sua programação perante o tempo do dia. Tipo, o timing ali, que você tem que fazer determinada coisa. E quando a gente coloca tempo em português, parece que é o tempo como um todo, né? A instituição tempo. Então eu não sei como é que eles vão traduzir isso, mas enfim. Daniel H. Pink não é um cientista, não é um pesquisador de questões relacionadas ao tempo, nada disso. Ele é um autor. Isso já me deixa um pouco com o pé atrás, né? Porque uma pessoa que é um autor de vendas, de marketing, já é aquela pessoa assim que parece que o objetivo primeiro dele é vender os livros, né? Tanto que os livros dele, se você for pegar o título dos livros, são livros altamente vendáveis, aqueles que ficam em primeiro na lista do Amazon. Tem um em português que é muito vendido que chama Motivação 3.0. É um autor que pesquisou vários artigos científicos em relação ao quando e resumiu isso neste livro. When foi um livro lançado em janeiro de 2018, ou seja, super fresquinho em relação a esse vídeo. Eu fiquei interessado porque o Kindle me recomendou em pré-venda e a resenha do livro falava o seguinte, que o autor já estava cansado de ler livros como fazer amigos e influenciar pessoas, como convencer alguém, como organizar, como ler mais e falou, pô, todo mundo fala sobre como, mas ninguém fala sobre quando. Aí eu também achei interessante, falei, realmente, ninguém fala sobre quando, e tem várias coisas interessantes no quando. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, o autor vai explorar sobre o dia, o padrão biológico que rege nossas vidas e como melhorar os nossos dias. A segunda parte fala sobre começos, finais e meios. E a terceira parte fala sobre a sincronia e o nosso modo de pensar em frases. Bom, o livro, na verdade, ele hackeia, né? Hackeia, o verbo hackear. Eu hackeio, tu hackeias. Ele hackeia vários estudos científicos e apresenta isso de uma forma bem fácil. Inclusive, no final de cada capítulo, ele faz um capítulozinho resumindo tudo que ele explicou. E ele chama esse capítulozinho de o Manual do Hacker do Tempo. E no Manual do Hacker do Tempo, ele fala como você deve aplicar todos esses conhecimentos sobre o tempo. Bem, o capítulo 1, eu particularmente achei o mais interessante, que ele vai falar sobre o dia. Ele fala que nós temos um padrão biológico, onde quando acordamos demoramos um tempinho ali para pegar no tranco, né? Depois tem um pico de produtividade, seguido por um vale e seguido por outro pico de produtividade. Esses 2 picos de produtividade, eles são diferentes um do outro. Todas as pessoas têm isso? Sim, todas as pessoas têm isso. Ah, mas tem gente que acorda muito tarde, tem gente que acorda muito cedo. É verdade. Biologicamente falando, podemos dividir as pessoas em 3 grupos. As cotovias, que eles chamam, que é quem acorda muito cedo, os third birds, os terceiros pássaros ali, que acordam cedo pela manhã, não acordam tão cedo, e as corujas, que é as pessoas que trocam o dia pela noite. Mesmo essas pessoas que acordam em horários diferentes, o padrão é o mesmo, só que vai variar ao longo do dia aonde está o pico da pessoa. Por exemplo, se você acorda muito cedo, tipo 5 da manhã, o seu pico diário vai começar às 9 da manhã e vai até o meio-dia mais ou menos. Nesse momento, você tem que executar tarefas que sejam racionais, né? É um pico de racionalidade, onde você consegue organizar um cronograma, consegue atender a uma reunião, fazer uma prova, falar com pessoas, fechar negócios, sabe? São coisas assim objetivas. Depois do almoço segue esse vale. Esse vale não é um momento de você tomar nenhuma decisão importante na sua vida, foi o que eu falei ao começo do vídeo, porque é o momento em que você tende a achar as coisas piores, a sua racionalidade diminui em até 20%, não é o momento ideal para você fazer prova. Isso vai de meio-dia até mais ou menos 3 horas da tarde. É o momento em que você tem que fazer a siesta, que ele chama siesta, né? De você tirar um cochilo. E aí ele dá vários hacks, né? Para esse cochilo. Por exemplo, você tem que tomar o café antes do cochilo. E o seu cochilo não pode passar de 25 minutos. E esse segundo pico que vem à tarde, a partir de 3 horas da tarde até umas 7 horas da noite, é um pico criativo, onde você pode usar para criar, abrir a mente. Você não tem mais tanta racionalidade afiada, tanta
a objetividade na sua mente, você tem mais a parte abstrata, a parte criativa. O melhor horário é à tarde. Aí você corrobora o que os ingleses falam do chá das 5, tem gente aí que prefere o chá das 4h20, tem de tudo. O negócio é que você, à tarde, está mais propício à criatividade. Talvez a grande conclusão que podemos tirar dos estudos sobre o efeito do tempo na performance diária, diz o psicólogo britânico Simon Folkard, é que o melhor horário para fazermos determinadas tarefas depende da natureza daquelas tarefas. E como descobrir em qual dessas categorias você se encaixa? É só você clicar no link aqui que vai direto para o site dele. Um exemplo muito interessante é de um hospital em Michigan que percebeu que fazer cirurgia às 2 horas da tarde é muito mais arriscado do que você fazer cirurgia de manhã. Então, como solucionar esse problema? Porque você não pode simplesmente não fazer cirurgia à tarde. Então, eles fizeram vários checklists. As pessoas estão prontas para operar, os médicos, enfermeiros. Cada um, antes de começar, tem que se apresentar. O médico responsável tem que falar passo a passo o que ele vai fazer e o que os outros vão fazer. Isso demora em torno de 5, 10 minutos. Depois, o anestesista encarregado, ele também vai falar passo a passo o que ele vai fazer. Isso serve para, nesse momento de vale, você juntar as pessoas, sincronizar as pessoas com o mesmo tempo, é o que ele vai falar no 3º capítulo, para que a cirurgia ocorra melhor, e realmente diminuiu drasticamente o índice de insucesso da cirurgia à tarde. Segunda parte do livro, ele fala sobre os começos, os finais e os meios. Aí, mesma coisa, tem vários hacks para o começo. Quando você deve começar, o que você deve fazer ao começo de um projeto. Você deve ser entrevistado para o emprego, ser o primeiro a ser entrevistado ou ser o último a ser entrevistado. Tem cada coisa que você não acredita. É assim, é muito detalhe que as pessoas pesquisam. Realmente, você vê a conclusão da pesquisa, faz sentido. Por exemplo, eles fizeram uma pesquisa lá com chocolates, né? Os pesquisadores, é engraçado esses pesquisadores, né? Eles sempre fazendo essas pesquisazinhas. Eles fingem que eles são de uma fábrica de chocolates e estão testando os novos sabores. Aí eles pegam 5 chocolates, certo? Os 5 chocolates são absolutamente iguais. Numa degustação às cegas, qual que é o melhor chocolate. E aí ele dá os 4 primeiros chocolates para a pessoa, numa pesquisa ele dá o 5º chocolate. Na outra, para outras pessoas ele fala, olha, esse aqui é o último chocolate. Quando ele fala, este aqui é o último chocolate, as pessoas tendem a achar o último melhor, apesar de ser absolutamente igual. O meio, ele depende de 2 fatores. Projetos que não têm uma data fixa de final, acontece muito isso. Por exemplo, virou o ano, o cara, vou emagrecer. E aí ele começa a primeira semana, moleque, vai na academia, pá, 1 ano de matrícula e dieta e só come salada. Só que ele não tem um objetivo final. Por isso que ele fala que é importante você ter uma chegada, uma linha de chegada, como na maratona. Então aí ele, lá no meio, lá 3º mês, aí o cara, pá, já cervejada, come pra caralho e já se dispersa, entendeu? E tem outro fator que é o e fudeu, só que o e fudeu de, tá porra, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então, tá chegando perto, falta 1 hora só e fudeu. Quer dizer, a gente só tem 1 hora pra fazer. Aí, quem nunca virou noites e noites estudando, escrevendo e produzindo para entregar um projeto no dia seguinte, né? Fazer um bom começo, às vezes recomeçar é melhor do que ficar tentando começar melhor de novo. Fazer um bom meio, o que é importante, você ter esses prazos, você ter, pelo menos mentalmente, chegar ao meio de algum projeto, você comemorar a sua chegada ao meio. E o final, o que é importante você fazer no final. E a terceira parte do livro, ele fala sobre você sincronizar o seu tempo com o tempo do grupo. E ele fala que é muito interessante a questão do grupo, porque se você, por exemplo, quer acelerar a sua vida, é só você ficar perto de pessoas de um grupo acelerado, né? Então, quando você vai para um seminário de vendas, por exemplo, onde pá, tá todo mundo ali naquela adrenalina para vender as paradas, o que acontece? Você também, biologicamente, o nosso corpo, ele sincroniza com o tempo do grupo, né? Assim como se você quiser desacelerar, o que você tem que fazer? Procurar uma aula de yoga, por exemplo, ou de pessoas que estão mais calmas, no nível mais calmo. E aí, naturalmente, você vai desacelerando. E isso faz todo sentido. Então, você buscar o tempo de acordo com o grupo que você participa também é outro hack, é muito legal também. Pois é, pessoal, esse livro devia se chamar realmente o Manual do Hacker do Tempo, porque são várias dicas, diquinhas que ele dá para você aí otimizar o seu dia e otimizar quando você deve fazer as ações que você pretende fazer, seja projeto, seja vida pessoal, enfim. Então fica aqui a recomendação, e é assim, cara, quanto mais você conhece, mais você consegue
realizar, né? Porque saber é poder. Então, inscreva-se aqui no nosso canal para você receber as atualizações, porque temos vídeos toda semana. Valeu e até a próxima!